esse desafio, dessa abordagem, se torna mais delicado ainda quando se faz uma relação entre santidade e sexualidade. Fica mais delicado ainda. Quando nós falamos de sexualidade, obviamente, esse tema envolve também sexo. Sexualidade não é o mesmo que sexo, não é? O sexo faz parte da sexualidade, conforme nós veremos, mas não se resume na questão sexo ou sexual. Então, uma pergunta que o salmista faz neste texto que lemos, eu vou pedir para passar já o próximo slide. Quem é que está passando lá? Muito bem. Não é uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Essa pergunta ela foi feita há mais de 6.000 anos atrás. Veja que há mais de 6.000 anos atrás já havia uma preocupação da parte daqueles que serviam a Deus e foram inspirados por Ele a escrever a Sagrada Escritura. E essa preocupação redundava na pureza do jovem, pureza espiritual, pureza moral e também pureza na sua sexualidade. E essa pergunta, só esta pergunta, ela já nos aponta um caminho bem extenso a ser percorrido, não é? Como purificará o jovem o seu caminho? E é interessante que Deus, que inspirou o autor desta pergunta a escrevê-la, Ele mesmo inspirou também o autor a respondê-la. Ele diz: observando conforme a tua palavra. É interessante que a pergunta não é o autor que faz ou que fez. Quem fez a pergunta é o próprio Deus. Ele apenas inspirou o agente, não é, que estava ali escrevendo. Como purificará o jovem o seu caminho? Veja que a pergunta não foi ele, o autor que fez, ou o escritor, foi o próprio Deus. Porque pela resposta que ele dá, não é, nós vemos que ele se dirige a quem? A Deus ou ao homem? A Deus ou ao homem? A Deus. Estão observando aí a pergunta? Como purificará o jovem o seu caminho? Glória a Deus. E aí a resposta vem para Deus, observando-o conforme a tua palavra. Há uma preocupação da parte do Senhor em relação à questão da pureza, da santificação, porque santificação envolve pureza, não é? Envolve uma vida limpa, uma vida na presença de Deus. Então, a sexualidade, eu quero continuar falando, dizendo que a sexualidade, ela faz parte da vida de todo ser humano, desde o início da criação, conforme nós vamos ver em nossa abordagem. Desde a infância, que a sexualidade se manifesta na vida da criança. E esta manifestação é notada em todas as fases da vida. A Bíblia fala sobre isso e a ciência comprova a sexualidade, essa capacidade sexual que Deus conferiu ao homem, ao ser humano. Ela é vista, ela é observada desde os primeiros meses de vida na criança. Aqui deve ter vários psicólogos, pelo menos eu estou avistando ali uma, a Joyce, não é? Mas devem ter outras e outros psicólogas aqui, e sabe que Freud foi um dos que fez essa abordagem da sexualidade manifesta já na infância. Eu poderia chamar aqui a Joyce e ela nos dá de forma sucinta uma explicação, mas eu não vou fazer isso, não é? Glória a Deus, não vou fazer isso. Ela vai ficar só ouvindo ali, me corrija depois, agora não, só depois, se eu errar alguma coisa, certo? Então, Freud tratou já no início praticamente do surgimento
dessa ciência chamada psicologia, é a questão da sexualidade na criança. Todas aquelas fases que Freud aborda da infância está voltada para uma ênfase na sexualidade. E Freud apenas atestou, confirmou aquilo que a Escritura fala. O homem é um ser que é dotado de uma sexualidade desde a origem de todas as coisas, desde o início, lá no Gênesis. Muito bem. E essa sexualidade não é manifestada apenas na infância. Ela vai, à medida que o ser humano vai crescendo, vai amadurecendo fisicamente, psicologicamente, biologicamente, a questão da sua sexualidade também vai amadurecendo com ele. De forma que, quando se atinge a adolescência, a juventude, essa questão da sexualidade praticamente já está bastante definida. Mas não tem um tempo para a sexualidade encerrar. A sexualidade, ela vai com o ser humano, acompanha o ser humano até o fim ou ao fim da sua existência. De forma que uma pessoa com 80, 90 anos ou mais do que isso, mesmo com toda a sua senilidade, mesmo com toda a sua limitação, agora que a velhice impõe, né, limitação mental e física, a sexualidade está presente lá, pois ela é latente ao ser humano, à existência do ser humano. E quando acaba, pastor? Quando o ser humano morre. Quando o ser humano morre. Então acaba-se essa capacidade, não é, sexual que foi colocada nele pela mão do próprio Deus. Veremos então em nosso estudo que ao criar o homem dotado de sexualidade, o Senhor Deus traçou propósitos positivos específicos para ela. Deus criou o ser humano em toda a sua integralidade, não é? E essa integralidade é uma composição que reúne espírito, alma e o que mais? Corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O ser humano é uma composição, um conjunto de três realidades, de três partes, duas invisíveis, intangíveis e uma visível, que é o nosso corpo, com o qual nós nos relacionamos com o mundo exterior, com o mundo que está em nossa volta. Muito bem, então nós vamos ver em nosso estudo que ao criar o homem, não é, dotado de sexualidade, o Senhor Deus traçou propósitos positivos, específicos para essa sexualidade. Pastor, Deus se preocupa com a questão da sexualidade do jovem? Claro que sim, claro que sim. Não somente com a questão da sexualidade que está presente na vida do jovem, do adolescente, mas também com a sexualidade do adulto, do idoso, de todo ser humano. Por quê? Essa preocupação, esse cuidado em Deus tratar com o homem dentro desse viés, dentro dessa realidade que está presente em sua vida. Porque foi o próprio Deus que colocou no ser humano a sexualidade, não é? Esta realidade que é tão latente, tão presente em todos os seres humanos. E por que não dizermos seres vivos? Aqui deve ter algum biólogo, aqui deve ter algum veterinário que vai saber que os seres irracionais também são dotados de sexualidade. Claro, uma sexualidade limitada, uma sexualidade que não é explorada de forma positiva, é instintiva, porque ao animal foi privada a capacidade de raciocinar, pois ele não tem alma, não é? Mas lá está presente, não é? E lá está presente. Todavia, a sexualidade no sentido positivo, no sentido real, no sentido psicológico, espiritual, está presente ou pode ser vista em todos nós, seres humanos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem.